Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebam que durante essas semanas, durante a semana, a liturgia nos colocava com o Evangelho de São Mateus. Nós terminamos todas as meditações que foram feitas no Evangelho de São Mateus e agora se inicia com o Evangelho de São Lucas. E justamente com esse capítulo 4, que é um capítulo que da minha parte eu acho muito bonito. Quando Jesus entra ali na sinagoga de Nazaré e pela primeira vez ele se mostra para os nazarenos quem ele é na verdade. Eles viam Jesus ali, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, que estava ali, que convivia com uns e com outros, provavelmente não, mostrando ser um homem íntegro, um homem de Deus, querido por todos.
E agora de repente ele entra na sinagoga e abre no livro do profeta Isaías, ele vai dizer que ele é o Messias. E aí pronto, tudo vira o contrário agora contra ele. Vai tudo contra ele, porque como é que Jesus agora entra na sinagoga e se mostra dizendo que ele é o Messias, que ele é o Deus esperado por todos, que ele é aquele que iria realmente vir para salvar, para resgatar os filhos de Israel, que estavam também sob o domínio dos romanos? Como é que pode ser ele? E ali houve uma rejeição. E aí Jesus se expressa dizendo, realmente um profeta ele não é aceito na sua própria casa, na sua própria cidade. Houve uma rejeição. E é aqui, diante dessa palavra, que eu queria trazer como meditação para o nosso dia de hoje. Deus foi rejeitado. Quando Deus ele cria os anjos, ele cria os anjos para que os anjos pudessem acolhê-lo, adorá-lo, amá-lo de todo o coração. E aqui abro um parêntese, não que Deus precisasse disso. É isso que nós rezamos aqui constantemente no tempo comum, no prefácio. Ainda que os nossos louvores, não pudesse acrescentar nada ao Senhor, mas o Senhor aceita os nossos louvores, é isso aí. Fechando parêntese. Então, os anjos, eles tinham também a liberdade de aceitar ou não, de querer ou não a Deus. E os anjos rejeitaram uma terça parte. Lá no livro do Apocalipse, se depois vocês quiserem ler, lá no capítulo 12, nós vemos aquela parte que houve uma luta entre Miguel e o Lúcifer, E ali diz que Lúcifer conseguiu arrastar uma terça parte. Olha, uma terça parte de miríades e miríades, incontáveis, de anjos incontáveis diante da face de Deus. É muito, mas é uma terça parte. E essa terça parte que rejeitou Deus de livre e espontânea vontade, eles foram tirados do céu e foram colocados no inferno. E aí se dá, a revelação de como o inferno foi criado, porque Deus não quis criar, não queria que o inferno fosse criado jamais, porque Deus queria que os anjos vivessem com Ele. Bem, essa foi a primeira rejeição. Agora Deus cria o homem e dá para o homem o paraíso com a mesma finalidade também, de que o homem pudesse amá-lo, adorá-lo. Não que Deus precisasse dos louvores dos homens, a mesma coisa. E ali, como vocês sempre ouvem eu falar, Deus dá a oportunidade do homem escolher também se quer amá-lo ou não, se quer viver para ele ou não. E diz: não coma do fruto da árvore, daquela árvore, e acaba comendo, levado pelo demônio que já havia rejeitado Deus, e agora, querendo que nós rejeitássemos também, ele faz essa tramóia, convencendo o homem que ele poderia ser como Deus, e o homem come do fruto, pronto, aí o homem rejeita. E aí entra o bonito do evangelho de hoje, Jesus vem agora, o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E agora ele vem se apresentar trazendo a boa nova. A boa nova é essa: vocês que rejeitaram o Pai
que nos rejeitaram, vocês que rejeitaram a Santíssima Trindade, ainda há uma chance. Voltem, olhem para mim. Eu venho para salvar vocês. Aí entra o que ele está dizendo aqui no Evangelho de São Lucas, né? Hoje se cumpriu este oráculo, porque ele veio, né, para trazer a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça. O ano da graça é esse, é um tempo que Deus está dando para que o homem possa retornar para Ele. Esse é o ano da graça, é o ano jubilar. Vocês lembram lá da Porta Santa, que se dá aquele ano para que o homem possa se voltar para Deus? É um ano de graça. Só que esse ano de graça, ele se estende da paixão e morte, da encarnação de Jesus. Aqui eu não estou nem contando toda a preparação que Deus fez antes no Antigo Testamento, mas ali da encarnação de Jesus, passando pela sua morte, a sua ressurreição, a sua ida para o céu e o seu retorno para vir buscar aqueles que são fiéis e aqueles que são levados dia após dia, que aqui na carta aos Tessalonicenses hoje abre os nossos olhos sobre isso, para que todos nós um dia estejamos com Ele lá no céu. E a ressurreição, a graça da ressurreição foi essa. Então agora o homem precisa abrir o coração para Deus, porque o demônio fechou o coração dele, o demônio colocou o homem oprimido, escravo. O demônio fez com que os filhos de Deus não enxergassem mais a Deus, e agora Jesus vem para que tudo isso seja retirado, para que o homem possa ver Deus de novo. Mas isso vai depender também da resposta do homem. É o homem que tem que dar a resposta. Então Deus já fez tudo que precisava ser feito, Deus já realizou. Então a rejeição no céu, a rejeição no paraíso, agora nós estamos no mundo. E aqui, meus irmãos, entra mais outra situação. O homem rejeita Deus de novo. Deus o salva, derramando o sangue dele na cruz, abre a porta do céu, para que o homem possa habitar com ele no céu e viver eternamente. Aí o que é que o homem faz? Rejeita. Então no mundo está sempre desse jeito: os que rejeitam Deus e os que acolhem a Deus. Vamos lá na arca da aliança, não, a arca de Noé. Deus dá mais uma chance, os homens não acreditam. Noé constrói a arca, dizendo para o homem que viria um dilúvio, dando mais uma chance. Aí o homem rejeita. Então há os que rejeitam e há os que aceitam. A porta da arca se fecha e o homem morre. Tudo agora está nas nossas mãos. Observem que tem pessoas nesse mundo que rejeitaram a Deus, não querem saber de Deus. Eles dizem que Deus não existe. Eu fico às vezes imaginando, né, como é que um ser humano, ele dorme como um animal, que animal não reza, animal não procura Deus não. Então o homem acorda sem pensar em Deus, passa o dia todo, em nenhum momento ele pensa em Deus. Ele dorme sem pensar em Deus, e aí
o ciclo continua, acorda sem pensar em Deus. É assim os animais. O papagaio não acorda pensando em Deus, não. Não vou falar de cachorro, porque o pessoal está humanizando demais o cachorro, né? E já estão dizendo até que o cachorro já reza, né? Tem gente achando que o cachorro reza. Eu estou falando do papagaio porque ninguém fala dele. Então o papagaio, ele acorda, ele dorme, ele não pensa em Deus em nenhum momento. Agora, Deus deu ao homem inteligência para que o homem pudesse pensar nele. E a pessoa assim. E tem aqueles que, graças a Deus, eles acordam, eles dormem pensando em Deus, eles acordam pensando em Deus, eles vão para o trabalho pensando em Deus, passam o dia todo pensando em Deus, antes de dormir, reza, pensa em Deus, e quando dorme ainda sonha com Deus. É assim, o mundo está assim, os que rejeitam e os que aceitam. E aí entra aquilo, né? O homem que nasce, ou que acorda, que não quer saber de Deus, que está tendo oportunidades, porque Deus está dando oportunidades para que o homem volte para Deus, para Ele. Aqueles que não querem saber, Deus está dando todas as oportunidades. Está aí a igreja, encontros, tem os pregadores, tem os religiosos, as religiosas, tem os missionários. Deus até permite que determinadas catástrofes elas aconteçam para que o homem chegue a voltar-se para Ele e ver quem sou eu. Realmente deve ter algum ser acima de tudo isso. Deus dá todas as oportunidades para que o homem possa voltar para Ele, mas tem os que rejeitam e não querem saber, e até se sentem ofendidos quando se fala do nome de Deus, quando se fala em Deus. E aqui ainda tem aqueles, e aqui entra um outro perigo, aqueles que já conheceram a Deus, tem aqueles que estão entrando num processo de rejeitar Deus e entrando nesse processo de deixar Ele de lado e não querer saber. Vocês devem conhecer pessoas que hoje elas se declaram, né? Elas eram de igreja, elas eram de missa diária, elas liam a Sagrada Escritura, participavam de retiros, participavam de encontros, estavam em tudo, e agora essas pessoas estão aí no mundo que elas não querem saber de Deus. Então elas dormem como o papagaio e acorda como o papagaio e vai dormir de novo como o papagaio. Eles que recebiam Jesus na Eucaristia, faziam adoração, faziam tudo, rejeitam, não querem saber mais de Deus também. E tem aqueles que, claro, que rejeitaram e estão voltando, estão se encontrando, estão indo, estão acreditando, e aí estão participando de retiro, estão participando de encontros, e estão voltando de novo. Assim está o mundo. Então você que está aqui, eu não vou fazer essa pergunta porque seria idiota, né? Eu perguntar agora para você em que lado você está. Se você está aqui, é sinal que você está com Deus, que você acredita, que você crê. Mas tomem cuidado, porque o demônio, ele está nos rodeando como um leão furioso, fazendo de tudo para que a qualquer momento ele crie uma situação que você possa acreditar e você venha a rejeitar Deus. E aí, encerrando agora, o homem que rejeita Deus, que dorme como um papagaio, que acorda e vive como um papagaio,
Quando ele morrer, por ele ter passado a vida toda rejeitando Deus, Deus o rejeitará também. Aí no dia que esse homem, que a alma dele sair do corpo e for ao encontro de Deus, aí ele vai colocar a mão na cabeça e vai dizer: o que eu fiz da minha vida, agora não tem mais jeito. Aí esse homem será rejeitado por Deus e por fogo eterno, preparado para o diabo. E aqueles que passaram a vida não vivendo como um papagaio, mas vivendo como filho de Deus, que acorda pensando em Deus, que faz tudo por Deus, que ama a Deus. No dia que ele morrer e a alma dele for diante de Deus, ele vai ser acolhido por Deus e viverá com Deus para sempre, como Paulo está dizendo na carta aos Tessalonicenses, que é a leitura de hoje, a primeira leitura. Por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e levar a sério primeiro a nossa vida. Levemos, meus irmãos, a sério a nossa vida, porque aquele que está em pé cuide de não cair. Segundo, meus irmãos, façamos muita penitência, jejuemos, rezemos pelos que rejeitam a Deus e não querem saber. Sejamos uma Santa Mônica. Rezemos. Porque aqueles que morrem, que nascem, vivem como um papagaio, não vai se salvar. E que surjam encontros, retiros, oportunidades, para que essas pessoas possam, em algum momento da vida, até mesmo vendo um papagaio que acorda, que levanta, que não pensa em Deus, que não faz nada, que até mesmo ele vendo um papagaio, ele diz: Deus existe. E aí possa se voltar para Deus de novo. Foi isso que aconteceu em Nazaré. A tristeza de Jesus foi a rejeição dos nazarenos. Ainda queriam matá-lo. Não quiseram ver naquele homem o Filho de Deus. Que Deus nos dê a graça então da perseverança. Que sejamos fiéis. Que essa Eucaristia que eu vejo que vocês se esforçam todo dia para receber, a missa que vocês participam e se esforçam, que esse sacrifício do Senhor por mim e por você não seja em vão, que nós morramos em Deus e com Deus, que o mundo não possa fazer uma transformação no nosso coração ao ponto de nós rejeitarmos a Deus também. Que Deus nos dê a graça da fidelidade, que São Miguel Arcanjo, junto com os outros arcanjos, Rafael e Gabriel, intercedam por nós, e Nossa Senhora também, que não cessa de suplicar pela nossa salvação, que ela suplique todos os dias, para que Deus seja o primeiro na nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.